de Niterói, nosso grande amigo, companheiro e irmão, Rafael Siqueira. Vamos recepcioná-lo com a salva de palmas. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, como é bom estar aqui. Eu desejo a todos uma excelente noite, rogando a Jesus, aos amigos espirituais, que possam nos envolver a todos em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Eu fico com o coração em festa todas as vezes que retorno a Nova Iguaçu. Estive aqui pela primeira vez em 2017. Alguns devem se recordar, quando nos encontramos lá no Hotel Mercury, que foi uma oportunidade belíssima, de reflexão também com os jovens, falando sobre educação, e pude encontrar, fazer tantos amigos, e hoje eu olho para as pessoas, parece que eu vou conhecendo todo mundo. Então, recebam todos o meu abraço. Eu gostaria de ir abraçando um por um, porque quando a gente faz amigos, nós gostamos de estar perto, nós gostamos dessa vibração de carinho, de fraternidade, porque o nosso movimento espírita precisa dessa proximidade. Eu quero cumprimentar os nossos jovens que estiveram trazendo suas canções. Eu já fui mais jovem, tá, gente? Eu só não sabia cantar igual a eles. Eu era uma tragédia quando eu cantava. Mas eu gostava muito de cantar. Mas eu não conseguia. Então, vim fazer palestra. Ora direi, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para vê-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversando com elas, toda noite enquanto, a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E vindo o sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, desloucado amigo, que conversa com elas, que sentido tem o que elas dizem quando estão contigo. E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Estes são versos do poeta parnasiano Olavo Bilac. Eu acho que ele leu Leon Denis. Eu tenho a leve impressão de que Olavo Bilac leu Leon Denis, porque olha a forma como ele termina os seus versos parnasianos, versos perfeitos, como eram conhecidos na época. Só quem ama tem ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Olha a metáfora que ele constrói. Aquele que ama é capaz de todas as coisas. Aquele que ama consegue adentrar os escaninhos do próprio universo, compreender o motivo da vida, o porquê da nossa existência, compreender por que nós estamos no mundo, por um compromisso de amor, por um compromisso de nos tornarmos pessoas melhores. Daí, Olavo Bilac, o poeta, e Leon Denis, a quem reverenciamos nessa tarde e noite de hoje, vem nos dizer que para nós rumarmos à plenitude, para nós compreendermos Deus, para nós sabermos o que dá sentido à nossa vida, é preciso amar. Quando Jesus, o meigo rabi da Galileia, veio ter conosco no mundo, ele nos deixou um mandamento que está estampado lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Daí, meus amigos, falar de amor é falar da própria essência da vida. Nós vivemos porque temos esse compromisso de amar. Tudo na vida pulsa
em nome do amor. É pelo amor que nós estamos aqui hoje. O amor é o ideal de servir, de nos tornar pessoas melhores. É pelo amor que nós nascemos. O amor de nossas mães, o amor de um pai, de uma mãe que se juntaram e que nos deram a vida. É por amor que todos os dias uma estrela chamada Sol emite os seus raios fazendo nascer o dia. E igualmente é por amor que quando vem a noite um outro astro chamado Lua ilumina a face da terra para que nós não percamos o caminho. É por amor que nós hoje nos encontramos olhando uns para os outros, na certeza de que é bom ter amigos, é bom estar numa casa espírita, é bom fazer esse exercício diário de procurar seguir essa divina estrela chamada Jesus. E quando buscamos falar de amor, nós nos lembramos de Jesus. Quando enunciou o seu evangelho, em uma das suas passagens eu quero lembrar nessa tarde e noite de hoje. Ela está contida lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. E eu quero relembrar essa parábola, porque essa parábola, boa noite, como é bom estar contigo. Ver esse sorriso tão bonito. É ou não é amor, gente? Lá no capítulo de Mateus, capítulo 13, aquela que ficou conhecida como a parábola do semeador, ou a parábola da semente, que se traduz nas nossas vidas como os estágios do amor. E narra o evangelista que o semeador saiu a semear. E atirando as suas sementes, parte delas, caiu à margem do caminho. Vieram as aves do céu e abocanharam. Outra parte caiu num terreno pedregoso. Ela lançou raízes, mas como o terreno tinha pedras, as raízes não foram profundas. A planta morreu. Outra parte caiu num terreiro com espinhos. A planta cresceu, mas os espinhos foram sufocando a plantação nascente. O terceiro grupo de sementes brotou num terreno bom, num terreno fértil, e deu frutos à razão de 30, à razão de 60 e à razão de 100. E muitos de vocês devem estar perguntando, onde está o amor, Rafael? Como nós podemos enxergar a narração, o amor nessa narrativa de Jesus? Vamos juntos? Eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador, gente? Jesus. O amor que ama sempre. A eterna primavera por vindoura. Aquele que nos amou, que nos ama e que nos amará sempre. Aquele que confia em nós em todos os instantes. Aquele que tem andado do nosso lado, conhece cada lágrima, conhece cada dor, conhece cada angústia e igualmente conhece todas as nossas dificuldades. E quando nós pensamos nessa parábola do semeador ou das sementes, vejamos se não se traduz no nosso próprio movimento evolutivo à busca de Jesus. Vamos lá? O que representa aquele primeiro grupo de sementes que caiu à margem do caminho. É a criatura que quer amar, mas ainda está na indiferença. Porque estar à margem do caminho, observem, o que é estar à margem? Marginalizado. E aqui não estou falando no sentido como nós conhecemos no popular, do marginal, mas nós estamos falando daquele que se coloca à margem do evangelho, aquele que se faz indiferente. Nós ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar do evangelho, mas nos colocamos à margem. Nos tornamos indiferentes. Queremos amar, mas a indiferença ainda é tão grande em nós. Um primeiro estágio. Será que nós ainda somos indiferentes? Basta observar a forma como nos relacionamos com as pessoas. Basta observar a forma como nos relacionamos com os nossos familiares, com as pessoas com as quais convivemos na nossa casa espírita. Basta observar a forma quando alguém se nos pede algo na rua. Somos indiferentes? Ah, Rafael, mas eu não tenho condição de ajudar todo mundo.
mas pelo menos você olha nos olhos daquela pessoa. Não podemos deixar ninguém invisível, porque não há ninguém que seja invisível aos olhos de Deus. Falar de amor, então, é nos tirar desse primeiro passo da nossa indiferença. Porque muitas vezes nós subimos na tribuna, e eu vou dizer uma coisa para vocês: decorar textos é fácil. Guardar citações do Evangelho, às vezes, é fácil. Às vezes, saber de cor o número das questões do Livro dos Espíritos é fácil. Difícil é deixar de ser indiferente com aquele que nos chega pedindo uma ajuda. Ah, mas eu não tenho nada para dar. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Muitas pessoas querem de nós um abraço, um sorriso, uma palavra de alevantamento, uma presença de carinho na vida, que nós deixemos de ser indiferentes, porque Jesus não foi indiferente com ninguém. Jesus não foi indiferente com a mulher adúltera. Jesus não foi indiferente com a prostituta. Miriam de Migdol, Maria de Magdala. Pelo contrário, ele a converteu em uma de suas seguidoras. Jesus não era indiferente a quem lhe pedia do que comer. Como quando estavam no alto de um monte, havia 5 pães, 2 peixes. E os apóstolos, talvez muito parecidos conosco no dia de hoje: vamos, mestre, dispersar a multidão, que não tem comida para todo mundo. E ele: trazei os cestos, colocai os pães, colocai os peixes, e multiplicou. O milagre do amor começa então quando nós deixamos de ser indiferentes. E talvez eu tenha aprendido a vencer a minha indiferença quando em 10 de outubro de 2018 nasceu a minha filha. Porque aí eu fui forçado a sair da indiferença. Porque já não era mais o que o Rafael queria. Eu queria assistir o jogo do Botafogo. Tá jogando agora, gente. Mas eu estou aqui com vocês. Graças a Deus. Porque hoje eu ligo a televisão na minha casa, vou assistir a minha série. Não, você vai assistir a Peppa Pig. Você vai assistir a Casa da Gabi. Porque eu preciso sair desse exercício do Rafael, o eu, para pensar em nós. O primeiro exercício, então, do amor, sair da indiferença, tirar as pessoas da invisibilidade. Eu entro no meu local de trabalho, eu vejo um ascensorista dentro do elevador. Vocês têm o costume de cumprimentar os ascensoristas? Que bom. Porque como eu vejo nos edifícios do centro do Rio de Janeiro, parece que não tem ninguém ali dentro. Parece que é só alguém que automaticamente aperta o botão do elevador. E os porteiros? Cumprimentar os porteiros. E quando a gente sair mais cedo de casa, a gente varrendo a rua. E vocês já viram um varredor de rua limpando a rua? Que destreza, que carinho. Ai de nós se não fossem os varredores de rua. Como estariam as nossas ruas? O primeiro exercício do amor, então, vamos sair da indiferença. Nos diz Leon Denis, nessa obra aqui, O Problema do Ser, do Destino e da Dor: não há alma que não possa renascer e fazer brotar novas florescências. Mas para que a gente possa brotar, vamos sair da margem do Evangelho. Vamos entrar dentro. Vamos permitir que a mensagem de Jesus saia da periferia, onde nós sabemos muito, e entre na nossa interioridade, para que nós, ao invés de só saber, possamos amar. Um segundo grupo de sementes caiu no terreno pedregoso, porque agora a gente já ouve falar do amor e já ama. Nós queremos amar, nós estamos na casa espírita, nós já sabemos do que vai no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Nós ouvimos falar de Chico Xavier, de Bezerra de Menezes, de Allan Kardec. Nós nos enternecemos com a mensagem de
de Francisco de Assis, de Irmã Dulce, de Leon Denis, que no final da sua vida já estava deficiente visual. E a gente quer amar, mas nos deparamos com pedras. E o que são as pedras? Nossas dificuldades. Há alguém no mundo que não tenha dificuldades? Se tiver, pode levantar a mão. Segundo o censo, no mês de novembro do ano passado, nós inteiramos 8 bilhões de pessoas no mundo. Segundo o censo do Brasil, nós somos cerca de 203 milhões de brasileiros. Existe alguém que não tenha problema? Alguém que não tenha dificuldade? Você é linda, sabia? Todos nós temos problemas. Amar é o exercício de fazer o bem apesar dos problemas. Amar é o exercício de ser a nossa melhor expressão apesar dos problemas. Como dizia Bezerra de Menezes, na voz maviosa de Divaldo Pereira Franco, e eu ouvi, terminando a 19ª Conferência Espírita do Estado do Paraná, não deixai que o aço dos problemas do mundo enferrujem as vossas possibilidades no bem. Gente, eu não esqueci de desligar não, porque 18 horas eu tinha que tomar remédio. Então eu alarme, mas eu tomo depois. Não deixemos que o problema enferruje as nossas possibilidades com Jesus. E, para tanto, a gente vai ter que fazer o nosso melhor, apesar das dificuldades. Às vezes, eu era mais jovem e dizia assim, hoje eu não vou na casa espírita. Por quê, meu filho? Perguntava a minha mãe. Está chovendo. E ela me perguntava, mas você é de papel ou é de açúcar? Nenhum nem outro, mamãe. Pois muito bem, vá à casa espírita. Os benfeitores já estão lá. E às vezes a gente falta a reunião mediúnica. Às vezes a gente falta o compromisso doutrinário, a reunião de estudos. Hoje eu não vou na tarefa assistencial. Por quê? Porque dói tudo. E eu vou contar uma coisa para vocês. Depois dos 40, se não doer tudo, cuidado. Já podem estar desencarnados e não estão sabendo. É normal doer, gente. Eu nunca me esqueço de Divaldo Pereira Franco dizendo para Joana de Ângeles, minha irmã, hoje eu não vou para o trabalho espírita. Por quê? Porque o médico disse que a minha vida está por um fio. Eu estou quase morto, minha irmã. Divaldo, você não vai no trabalho espírita porque você está quase morto e eu que já estou 100% morta. Eu vou, você vai ficar? Fique você por sua conta. Amar apesar das circunstâncias. Amar apesar das dificuldades. Amar os outros sem querer que os outros sejam iguais a nós. Amar sem perguntar até quando. Como dizia Emmanuel por Chico Xavier. Amar só se aprende amando. Esses são versos de Carlos Drummond de Andrade, o poeta de Itabira, o poeta mineiro. Então, sair da indiferença, primeiro passo para o amor. Segundo passo para o amor, vencer as dificuldades. Porque nos dias que nós estamos com mais dificuldades, são os dias que mais nós precisamos amar. Eu me lembro, eu vou contar para vocês aqui. Um dia eu fui chamado para fazer uma palestra em uma comunidade. E disseram assim para mim, não vai não. E eu disse, por quê? Porque lá é uma comunidade. E quando dizem para mim que lá é uma comunidade, eu vejo logo a pontinha do preconceito. Como se nós todos não fôssemos da comunidade dos filhos de Deus. Como se nós todos não fôssemos irmãos. Eu cheguei na porta da comunidade, uma pessoa com um balde de água me jogou o balde de água. E eu disse assim para ele, obrigado pelo balde de água. Se é o seu cartão de boas-vindas, que Deus te abençoe. E fui fazer a palestra. E por que eu fui? Porque eu estava a serviço do bem. Não estou aqui trazendo qualquer brasa para minha sardinha. Eu estou aqui falando para vocês que nós não devemos temer
qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, quando estamos a serviço do bem. Porque o amor não é nada circunstancial. Não é nada que a gente tem que ver barreiras. Foi mesmo Jesus quem nos disse, se alguém te pedir a capa, a veste exterior, dá também a túnica. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Não é para ninguém dar a face física, gente. É a face do entendimento. Se alguém te convida a andar 1000 passos, anda 2000 passos. Terceira proposta para nós irmos construindo o amor. Porque as sementes agora caíram nos espinhos. Agora a gente já ama. Porque eu olho para Yasmin, nossa, mas como ela fala bem. Como ela escreve bem. Eu queria um dia ser igual a ela. E agora eu estou falando verdade. Mas o problema é que eu amo a Yasmin e tenho raiva de determinadas pessoas. Olha o espinho. Não é assim? Eu amo aqueles que fazem as coisas que eu gosto. Mas costumo ter raiva. De fulano eu tenho uma raiva. E por que a gente tem raiva de Beltrano? Usualmente porque me agrediu. Usualmente porque me fez o mal. E qual foi a palavra de Jesus? Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44. Ouvistes o que foi dito. Ouvistes. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu digo diferente. Amarás o teu inimigo. Orarás por aquele que te persegue e calunia. Daí, vencer os espinhos é deixar de achar que o outro é o problema da minha vida. Eu tenho que amá-lo do jeito que ele é. A mim mesmo me transformar. Até mesmo para aumentar a minha compreensão do que é o amor. Porque amar não é querer que a outra pessoa seja do mesmo jeito que eu. Não é querer que o outro vote do mesmo jeito que eu, torça para o mesmo time que eu, tenha a mesma ideia que eu. Vencer o espinho é você do seu jeito. Você é bonita do seu jeito. Como diria Luiz Mileco, o grande cantor, o grande poeta do Rio de Janeiro, você é uma canção que Deus canta. E se Deus está cantando, eu te amo do jeito que você é. Deixar de ver espinhos nas outras pessoas. Aprender esse amor, que é o sentimento que nos liga a Jesus. Mas como os espinhos ainda nos atrapalham. E às vezes dentro da própria casa espírita, como a gente vai se engalfinhando, a gente vai se apertando, se comprimindo, porque a gente vai arrumando confusão com as outras pessoas. Vai se dividindo, vai formando um gueto aqui, uma família ali, um grupo aqui. É porque nós ainda não entendemos que o amor reúne, agrupa. O amor faz que nós tenhamos uma centralidade. E não que nós vamos construindo subjetividades capazes de nos afastar cada vez mais. Que proposta! Que proposta! Há um teólogo francês chamado Teilhard de Chardin, que ele diz, para o alto tudo converge. Se a gente fazer um sentido oposto, para baixo tudo diverge. Se nós estamos divergindo tanto, brigando tanto, nós estamos na direção do amor de Jesus? Não. Agora, se eu sou capaz de amar o meu irmão do jeito que ele é, fazendo o exercício da empatia, o exercício da alteridade, o exercício de me colocar no lugar dele, para me colocar no lugar dele para pensar do jeito que ele pensa, e não do jeito que eu gostaria que ele pensasse. Aí eu estou crescendo. Quer dizer, Rafael, que nós vamos nos uniformizar? Não. Eu continuarei o Rafael, o Fábio, a Yasmin. Mas nós elegeremos as nossas prioridades, a nossa centralidade, que é o amor de Jesus. Por isso, no Sermão da Montanha, Jesus nos disse, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e toda a sua justiça, que o resto ser-vos-á acrescentado. Quais são as nossas prioridades? Amar ou dividir? Agrupar
ou criar dissidências. Vejam como Jesus falava nas suas parábolas de coisas profundas. Vencer a indiferença. Vencer os obstáculos. Vencer os espinhos, não do outro, porque o outro vai vencer os seus espinhos. Vencer os espinhos que está em mim, para acolher o outro num processo de conexão. Gente, falar de amor é uma poesia. Até chegarmos no quarto campo. E olha que interessante. É um quarto campo onde nós temos 6 campos. Porque Jesus disse que um campo produziria 30, o outro 60 e um terceiro 100. São 6 campos. Concordam comigo? O primeiro produz 30, o outro produz 60 e o terceiro 100. Então nós temos 6 campos. O importante é que nós produzamos. Porque esse amor que vai crescendo até chegar na produção de 100. E vocês poderiam me perguntar, mas como saber como e quando chegar no 100? A gente precisa fazer um link de Mateus 13, que é onde está a parábola, com Mateus 22. Vamos juntos? Em Mateus 22, alguns escribas, alguns doutores da lei, chegam para o mestre e começam a falar de Moisés, da lei antiga, dos profetas, e Jesus responde: toda a lei antiga e os profetas podem ser resumidas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. De forma que alguns historiadores vêm dizendo que para amar a 30, eu preciso ter um desses 3 amores. Se eu amo só a Deus, eu estou produzindo a 30. Há pessoas que amam a Deus, têm toda a fé do mundo, toda a crença, estão produzindo a 30. Porque para produzir a 60, nós precisamos amar a Deus e amar o próximo. Nós estamos amando a Deus e amando o nosso próximo. Para amar a 100, nós precisamos amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. E o que é amar a nós mesmos? Nos aceitar do jeito que nós somos. Compreendendo que ainda não somos aquilo que gostaríamos, mas estamos a caminho. Já dizia o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse ainda faço. É a nossa realidade. Mas nós temos um objetivo: vencer a nós mesmos para chegar nessa plenitude do amor. Tenhamos então nessa parábola do semeador uma rota. Porque nós começamos a proposta do amor na indiferença. Eu ouço falar, mas sou indiferente. Passamos pelas pedras, pelas dificuldades, onde eu já amo, mas qualquer pedrinha me derruba. Singramos pelos momentos de espinhos, quando eu, ao me relacionar com o outro, eu espeto daqui, eu espeto dali, até desistir. Até chegar nesse amor, por excelência, onde eu aprendo a amar a Deus. E detalhe, amar a Deus é amar tudo que Deus fez. E o que Deus fez? Amar a natureza. Hoje é aniversário de André Trigueiro. André Trigueiro vem falando como ninguém da nossa responsabilidade com o meio ambiente. Nós cuidamos tanto da nossa casa física, varremos, arrumamos a cama, mas hoje nós somos incapazes de cuidar do mesmo jeito do nosso meio ambiente. Porque o homem ainda destrói as florestas. O homem polui os rios. O homem é capaz de matar um animal pelo prazer da caça. Pelo prazer de colocar um busto de um animal na parede. Eu tenho lá em casa um cachorrinho. Quem me acompanha pelo Facebook já viu. O nome dele é Chico, em homenagem a Francisco de Assis. E o Chico, para mim, é como se fosse um filho. Eu olho para ele e falo assim: meu filho. Porque os animais, como dizia Chico Xavier, são nossos irmãos menores. Temos esse cuidado com o planeta Terra. Temos cuidado com a nossa natureza, com os nossos rios. Uma vez eu vi uma placa no Rio Muriaé, que corre na minha querida cidade de Itapiruna,
E a placa dizia mais ou menos assim: só jogue no rio que o peixe pode comer. O que a gente joga no rio? Pneu, sofá, garrafa. O peixe come isso, gente? Não. Amar a Deus é amar tudo que Deus fez. Desde a pequena partícula até a grande constelação de estrelas que há no universo. É abrir-se para essa proposta de entender que tudo que há no universo tem Deus em essência, porque Deus é imanente, está dentro, Deus é transcendente, porque está fora. Amar o nosso próximo. Deixar de achar que no mundo há uma raça eleita. Todos são eleitos de Jesus. Ego bonus pastor sunt. João capítulo 10, versículo 11. Jesus não deixará perder nenhuma de suas ovelhas. Ah, mas eu sou religioso, ele é ateu. Puxa vida, tem muitos ateus que amam muito mais do que eu. Eu me lembro de um Natal de um sujeito magrinho, dos olhos verdes, Herbert de Souza, o chamado Betinho, que ele dizia assim: quem tem fome tem pressa. E muitos o criticavam: ah, mas pobre tem fome só no Natal? Ele queria alimentar todos os dias. Mas na impossibilidade ele criou a campanha, a começar pelo Natal, para que nós despertássemos para alimentar todos os dias. Eu, um religioso que às vezes conheço os versículos da Bíblia, não tive a mesma lucidez dele, de que para trazer o evangelho preciso primeiro alimentar o corpo. Amar a nós mesmos. Entender que eu sou amado por Deus do jeito que eu sou. Eu não preciso ficar me crucificando. Eu preciso me aceitar. Não quer dizer que eu vou paralisar, eu vou seguir em frente. Mas a proposta psicológica é: eu me aceito para poder me modificar. Porque, meus amigos, quem é ranzinza consigo mesmo, já viram como é com as outras pessoas? Ranzinza. Quem se cobra demais, já viram como é com as outras pessoas? Cobrador. Quem tem uma postura muito rígida consigo mesmo, já viram como é com as outras pessoas? Rígido demais. Por isso Jesus dizia: a boca fala do que o coração está cheio. Enchamos o nosso coração de esperança, de boas propostas, e a gente vai tratar os outros da mesma forma. Ah, o amor. Falar de amor é falar da razão da nossa vida. Falar de amor é falar da mais bela sinfonia, da mais bela poesia, é falar da razão que nos une aqui hoje. Falar de amor é falar do mais recente livro da Yasmin Madeira. É falar de tudo que nós produzimos a favor daquele que reúne o amor na sua excelência. Deus. Porque o apóstolo João já nos disse na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama seu irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor. Falar em amor é pensar, conforme narrado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, de alguém que abdicou da excelsitude de um espírito que é o nosso modelo e guia, Jesus de Nazaré, para ter conosco. Ele sabia que seria crucificado por Anás, por Caifás, por Pôncio Pilatos, mas ele nos amou. Amou profundamente. Tanto que diz o benfeitor Emmanuel que a sua cruz eram duas traves. Uma na horizontal, que ele abraçava a cada um de nós. Outra na vertical, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho que nos leva a Deus. Falar de amor é lembrar de tanta gente. É lembrar de anônimos que sobem nas comunidades do Rio de Janeiro e ninguém sabe o nome. É lembrar de uma mãe, quando o filho acorda às 3 horas da manhã. E a mãe, tendo que trabalhar às 6 no outro dia, ela levanta. É meu filho. E o menino chora, chora e a mãe está ali. É lembrar da mãe que visita um filho numa penitenciária. E enquanto todos gritam, criminoso, ela ainda replica,
é meu filho. O amor que Leon Denis cantou nesse livro aqui, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu peço permissão para ler um trecho, porque esse livro aqui é muito mais do que um livro, é um cancioneiro. Ele fala de uma forma poética verdades profundas para a nossa vida, e eu destaquei um trecho. A todas as interrogações do homem, às suas hesitações, a seus temores, às suas blasfêmias, uma voz grande, poderosa e misteriosa responde: aprende a amar. O amor é o resumo de tudo, o fim de tudo. Desta maneira, estende-se e desdobra-se sem cessar sobre o universo a imensa rede de amor tecida de luz e ouro. Amar é o segredo da felicidade. Amar é o segredo da felicidade. Posso fazer uma parceria com o Leon Denis? Vocês deixam? Quem quer ser feliz aqui? Eu também. Aprendamos a amar. Com uma só palavra. O amor resolve todos os problemas. Dissipa todas as obscuridades. O amor salvará o mundo. Olha que interessante. Quantos salvadores o mundo já teve? Políticos, filósofos, teólogos. Mas Leon Denis lembra-se de Jesus. Lembra-se do sentimento que Jesus veio trazer e nos diz aos corações: o amor salvará o mundo. Que proposta, meus amigos. Seu calor fará derreter os gelos da dúvida, do egoísmo, do ódio. Enternecerá os corações mais duros, mais refratários. Esse é Leon Denis. Aquele homem pequenino, nascido em 1º de janeiro de 1846, numa cidadezinha, que era próxima a uma outra cidade que ele acolheu como sendo a sua, Tours, na França. Ele que era filho de um pedreiro, Joseph Denis, e era filho de uma camponesa, Anne Lucie. Eu fico imaginando a vida dele, porque muitos de nós hoje é mais filho de um pedreiro, filho de uma camponesa, parece ou não parece com cada um de nós? Vejam, ele não nasceu numa mansão. Ele não nasceu nos bairros mais ricos da cidade. Ele é gente como a gente. E aprendeu desde cedo o valor do estudo. Foi um grande autodidata. E trabalhou desde criança. Conta Gaston Luce, um dos seus biógrafos, que cedo ele foi trabalhar com seu pai, quando esse já trabalhava na Casa da Moeda. E ele ficava com os dedos em carne viva de polir as moedas que eram usadas na França. Com 18 anos, Leon Denis tinha os mais variados problemas existenciais, como todo jovem tem. As inquietações, de onde eu vim, qual a minha missão nesse mundo, para onde eu vou. Mas um dia, ele encontrou uma livraria e entrou. E nessa livraria havia um livro, o Livro dos Espíritos. E ele abriu e leu, releu. Isso aqui responde tudo. Está aqui o grande problema do universo resolvido numa palavra: amor. Os Espíritos do Senhor, que são os enviados por Deus, vêm trazer uma nova ordem de coisas. E o livro vinha codificado por Allan Kardec, do qual ele posteriormente foi um grande continuador. Mas ele foi para casa, escondeu por um tempo a sua condição de espírita e se deu conta que posteriormente a sua mãe, também Anne Lucie, estava lendo o Livro dos Espíritos. Tornou-se um grande orador. Dizem os historiadores que Leon Denis foi um dos maiores oradores que a nossa humanidade já conheceu. Em congressos que se realizavam na França, na Europa, ao lado de Camille Flammarion, de Arthur Conan Doyle, entre outros, quando ele falava, as multidões abaixavam-se e ficavam quase que estateladas ante o poder da sua oratória, mas, sobretudo, ante o poder do seu amor. Leon Denis
começou a escrever livros que ele escrevia, mas nós sabemos que eram livros que ele recebia grande amparo espiritual. Jerônimo de Praga, Joana d'Arc, entre tantos outros. Começaram a vir os livros, o primeiro deles depois da morte. Eu quero contar uma história para vocês. Depois da morte foi o livro que Eurípides Barçanufo, na sua Sacramento, leu e tornou-se espírita. Depois da morte foi o livro que dona aqui do Rio de Janeiro, me faltou o nome dela agora, Ivone do Amaral Pereira, lia e relia para adentrar nas águas lustrais do Espiritismo. Depois da morte, tem um prefácio belíssimo, quando ele diz assim: se a minha existência no mundo eu tiver ajudado uma única pessoa, se eu tiver atendido uma única pessoa em nome do amor, uma única lágrima eu tiver socorrido, eu terei atendido a minha missão. Vieram outros tantos livros, como esse, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, como outro Grande Enigma, e mais outro, Joana d'Arc, a Médium, O Gênio Céltico e Invisível, até que, já velhinho, na sua tour, ele continua amando, porque cego. Contam seus biógrafos que de 1910 a 1927, quando ele desencarnou no dia 12 de abril, ele já não conseguia ler mais nada, mas continuava escrevendo, porque ele ditava Claire Bomar, escutava e transcrevia para livros. Ele recebia inúmeras cartas, eram cartas de mãezinhas. Poucas pessoas se dão conta de que ele respondia a mãezinhas de toda a Europa, e eram cartas mais ou menos assim: Leon, o meu filho morreu, e eu não tenho motivos para viver mais. Quando eu li o seu livro Depois da Morte, eu descobri que há uma grande causa que rege o universo, Deus, e que Deus possui em suas leis a imortalidade, o princípio da fraternidade, e eu hoje venho te agradecer. E ele pedia: Claire, minha filha, responde. Responde a essa mãezinha que agradeça a Jesus, o amor não amado que prossegue amando. Que agradeça ao insigne Allan Kardec e que ela própria tenha certeza do reencontro com seu filho amado e prossiga amando desde já. Que ela olhe para outras crianças do mundo e tenha-os como os seus filhos. Porque nós podemos amar a todo instante. O amor é um exercício de todas as horas, responda, Claire. E eram cartas: Leon, eu vou me matar. Eu não aguento mais. Eram dias muito terríveis na Europa. Porque, vejam, 1927, quando ele desencarnou, havia passado Guerra Franco-Prussiana, havia passado Primeira Grande Guerra Mundial, havia um materialismo na Europa, havia uma total descrença, mas ele prosseguia falando de Jesus. Não se mate, meu filho. Nós estamos juntos. Nós apenas matamos um corpo, mas o espírito prossegue. Não haja dessa forma. Jesus sabe das nossas dificuldades e continua, como o amor de todos os instantes, velando por cada um de nós. Esse foi Leon Denis. E quando, nessa tarde, noite de domingo, nós encerramos a Semana Espírita de Nova Iguaçu, onde eu tenho a oportunidade de estar mais uma vez, eu digo a cada um de vocês: nunca se canse de amar, mesmo que não amados. Nunca se cansem de perdoar, mesmo que agredido. Nunca se cansem de sorrir, mesmo nos dias mais amargos. Nunca se cansem de estender as mãos, mesmo naqueles dias em que as pedras cheguem até nós. Nunca se cansem de agradecer a Deus, mesmo quando raios e trovoadas trombeteiem lá fora. Sigam ao exemplo de Jesus, ao exemplo de Messier Allan Kardec, ao exemplo de Leon Denis.
quando em 12 de abril de 1927, ele dá-se conta. Eu estou indo, Claire, mas tenho certeza que continuarei do espaço a grande obra chamada amor. E prossegue nos dias de hoje, Leon Denis, como esse emissário do bem, esse emissário do Cristo, nos falando que amar dá sentido à vida. Amar dá um colorido à existência, amar traz viço ao nosso rosto. Querer, saber, amar. Diz ele nessa obra, mais que nós possamos querer para amar, saber para amar e possamos amar sempre. Ora direis, ouvir estrelas. Certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para vê-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversando com elas toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E vindo o sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que elas dizem quando estão contigo. E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama tem ouvidos capazes de ouvir e de entender estrelas. Muito obrigado. Um grande beijo e que Jesus prossiga com todos nós.